Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Zeus Lito. Eu sou o professor Zé Lito e hoje nossa aula será sobre a primeira revolução socialista do mundo, a Revolução Russa de 1917, tá? E é claro, para você entender todo o contexto, né, da história, você precisa assistir a minha aula de ideologias sociais que surgiram no século XIX, tá? Aí no meu canal, onde você vai ter todos os detalhes e as características do socialismo e do comunismo, principalmente deste cara aqui, ó, o Karl Marx, ok? Então, gente, a Revolução Russa é fortemente influenciada pelas ideias de Marx e posteriormente de Lenin, tá? Está aqui o Vladimir Lenin e ao lado dele o tirano Stalin, tá? Que vai ser nós vamos ter uma aula futura somente sobre Stalin, que é a partir de 1924 que ele assume o governo ali na União Soviética, né? Que se torna a União Soviética em 1922, né? A Rússia deixa de se chamar Rússia em 22 e a União Soviética ela permanece com esse nome, né, até 1991, com o final da Guerra Fria e a queda do mundo soviético. Beleza? Gente, vamos voltar um pouquinho no tempo, né? A Rússia, apesar desse ser um canal de história, eu vou falar um pouquinho da geografia aqui. A Rússia é o maior país do mundo em território. É um país de múltiplas culturas, muitas etnias formaram esse país, sendo que os eslavos são os principais, então eles sempre detiveram ali o poder político, os eslavos, né? A maior parte do território russo está na Ásia e a outra parte fica na Europa. Essa parte europeia que ela vai se industrializar um pouco mais, tá? Vocês estão vendo aqui no mapa o tamanho do território. Gente, são 17 milhões de quilômetros quadrados, tá? Dá 2 Brasis, pra vocês terem uma ideia. 2 Brasis aqui dentro da Rússia, certo? Aqui vocês estão vendo ao fundo um palácio maravilhoso construído por Ivan o Terrível, tá? Um dos maiores tiranos da história da humanidade. Ali começa a era dos czares. Czar em russo significa imperador. E a característica desse governo é o autoritarismo. Então a Rússia ainda tinha resquícios do absolutismo. Lembra do absolutismo? Aula de absolutismo? Né? Com um autoritarismo muito grande, não havia divisão de poderes, nem era permitido ter partidos políticos ali no final do século XIX. Né? Alguns partidos políticos existiam na clandestinidade. Um pouquinho depois, o czar vai permitir que partidos políticos participem da Duma. O Duma é o poder legislativo, é o parlamento, tá? As reformas econômicas começam somente no final do século XIX, ali na Rússia, com o czar Alexandre II. A partir daí, ele aceita investimentos estrangeiros, principalmente de franceses e de ingleses, e esses investimentos estrangeiros trazem uma industrialização em 2 cidades, Moscou e São Petersburgo, tá? 80% da população era de camponeses, vejam aqui. E somente em Moscou e Petersburgo havia ali uma classe operária nascente, ok? Muito bem, a nobreza era detentora das terras, tinham, portanto, privilégios, pagavam pouquíssimos impostos, muito parecido com os antecedentes da Revolução Francesa, né? É que na Revolução Francesa, quem toma o poder são os burgueses, né? Aqui na Revolução Russa, quem vai tomar o poder será o proletariado. Essa é a diferença entre as 2 revoluções. Atentos a isso que já caiu em vestibular, para você fazer essa comparação entre as revoluções, ok? Muito bem. A partir de 1905, alguns partidos passam a ser permitidos dentro da lei. Lembra-se que antes eles eram partidos fora da lei, tá? E tinham vários partidos, mas eu vou destacar aqui 2 para vocês. Havia o Partido Constitucional Democrata, que sofria forte influência dos ideais do liberalismo econômico, e havia o Partido Operário Social Democrata Russo, que esse sim tinha uma influência muito forte do marxismo, tá? Só que esse grupo, ele brigou, e aí desse grupo formam-se 2 partidos. Os bolcheviques, que significa maioria em russo, e os mencheviques,
que significa minoria em russo. Os bolcheviques eram mais radicais, revolucionários, liderados por Lenin. E os mencheviques, eles eram socialistas moderados, tá? Aceitavam algumas regras do jogo burguês, como, por exemplo, eleições periódicas. E seu líder era Martov, ok? Em 1905, após uma grave crise de abastecimento, faltava alimento, principalmente depois da derrota russa frente ao Japão, né? Japão e Rússia lutaram em 1905 pela região da Manchúria e da Coreia, e o Japão venceu. Agravou-se a situação de pobreza e a igreja russa, né, a igreja cristã ortodoxa, liderou manifestações pelo país. E numa dessas manifestações, esses padres da Igreja Ortodoxa levaram milhares de pessoas em frente ao Palácio Real, ali em São Petersburgo. E ocorre o quê? O czar, que já era Nicolau II, tá? Que vai ser o último czar, que vai ser ele e toda a sua família serão fuzilados aí durante a Revolução Russa. O czar manda suas tropas tirarem as pessoas dali, do centro, né, da frente do Palácio Real, e as pessoas não saem, e aí o czar manda abrir fogo. São milhares de mortos. Esse episódio ficou conhecido como o Domingo Sangrento, que ocorreu no dia 9 de janeiro de 1905, tá? Vocês podem encontrar algumas diferenças de datas sobre a história da Revolução Russa, porque eles adotavam o calendário juliano. O calendário juliano vem de Júlio César, aquele imperador romano. Tá? O calendário gregoriano ele foi feito somente no século XVI, se não me engano. Agora pode ser que a memória tenha falhado, no século XVI, que é o atual calendário utilizado aí pelo mundo todo. O gregoriano que vem do Papa Gregório. Tá? Por isso que vocês podem encontrar aí a Revolução Russa, fevereiro de 1917. Se você seguir o calendário juliano. Março de 1917, se você seguir o calendário gregoriano. Bem, vamos lá. Após o Domingo Sangrento, é que permite-se o Duma, o parlamento, como eu falei agora há pouco. Significa que o poder legislativo também vai ter alguma voz dentro da política russa, tá? Só que foi uma estratégia do czar Nicolau II para ganhar um tempo, para que as manifestações se acalmassem, para que o povo se acalmasse. Vejam que dentro do Duma, nessa imagem aqui, ao fundo, você tem o trono real, cara. O trono real dentro do Duma. Isso é ridículo, porque o Duma tinha que ser um poder independente do poder absolutista do czar, tá? Então foi uma manobra política. Quem não aceitava o Duma eram os sovietes, tá? Que eu vou falar agora. Os sovietes eram conselhos de autogestão. Não coloque aí que eram sindicatos de trabalhadores, não, eram conselhos de autogestão que não respeitavam o Duma. Eles queriam ser o governo, né? Então tudo que o Duma ou o czar aprovava, o soviete era contra. E o soviete mais forte era o soviete de São Petersburgo, tá? Aliás, São Petersburgo é em homenagem a São Pedro, ok? Por isso São Petersburgo. Depois de São Petersburgo, durante a Revolução Russa, aliás, a partir de 1914, um pouquinho antes da Revolução Russa, passará a se chamar Petrogrado. Quando os bolcheviques assumirem o poder em 1917, a cidade passa a se chamar Leningrado, principalmente após a morte de Lenin, uma homenagem ao líder da Revolução Bolchevique. E esse nome permaneceu, né, Leningrado, até 1991. E a cidade voltou a se chamar São Petersburgo. É a cidade mais europeia, mais ocidentalizada da Rússia. Então nessa imagem vocês estão vendo o conselho dos sovietes, tá? Tinham muito poder, e esses que começam a fomentar a ideia da revolução. O partido bolchevique vai se aliar aos sovietes. Quando a Primeira Guerra começa em 1914, o czar Nicolau II
faz parte da Entente. Veja a minha aula de Primeira Guerra Mundial. A Tríplice Entente era formada também por franceses e por ingleses. Então há uma aliança desses três países. Só que a Rússia estava péssima na guerra. Mal preparada, infraestrutura rudimentar, falta de conhecimento militar. Há relatos de que soldados russos não tinham nem botas para usar durante o conflito. E aí, óbvio que se agrava a situação de pobreza e miséria. E os soviéticos começam a fazer manifestações pelo país, começam a fazer greves e querem tomar o poder. Lenin e Trotsky, duas figuras importantes da Revolução Russa, Lenin sempre líder do partido bolchevique e Trotsky entra depois para o partido, estavam exilados, tá? Eles viviam fora da Rússia, mas em 1917 eles voltam clandestinamente para a Rússia e Lenin vai liderar ali os bolcheviques e Trotsky vai liderar o soviete de Petrogrado. E quando eles vão tomar o poder, alguém toma o poder antes, tá? Então você tem uma revolução liberal que ocorre antes, ali em fevereiro de 1917, onde o czar, não aguentando mais a pressão, e a crise, ele abdica do trono, ele desiste do trono e forma-se um governo provisório, numa aliança entre os mencheviques, que eu citei lá atrás, com os liberais, tá? E Lenin foi surpreendido, né? Ele não esperava isso, que alguém tomasse o poder antes dele. Só que esse governo que se forma não tira a Rússia da Primeira Guerra Mundial, não resolve o problema da fome e miséria dos camponeses. Então o povo continua insatisfeito com toda essa situação. E aí que Lenin lança as teses de abril. Paz, terra, pão. Vejam que revoluções precisam de slogans pequenos. Lá na Revolução Francesa, você deve se lembrar da liberdade, igualdade e fraternidade. Agora, paz, terra, pão. E Lenin diz que todo o poder tem que ser dos sovietes. E assim ganha corpo a revolução, que ocorre em outubro de 1917. Essa sim é a grande revolução russa socialista, não a de fevereiro de 1917. Trotsky lidera a Guarda Vermelha, que toma o Palácio Imperial. Enfim, os bolcheviques chegam ao poder. Tá aqui a imagem de Lenin, tá? E o governo de Lenin começa. Ele dura de 1917 a 1924. A primeira coisa que ele faz, ele tira a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Esse tratado aí se chama Brest-Litovsk. Ali ele teve que pagar uma indenização à Alemanha e ceder alguns territórios aos alemães. Mas ele confisca a terra dos nobres para distribuir aos camponeses famintos. Ele estatiza a economia. As multinacionais que estavam dentro da Rússia, francesas, inglesas, alemãs, elas são tomadas pelo governo bolchevique. Por isso, estatização da economia. Todos os partidos foram extintos, a não ser o Partido Bolchevique, que vai passar a se chamar Partido Comunista. E aí você já percebe, né, o autoritarismo, a ditadura do proletariado que o Marx defendia lá como um estágio de transição ao comunismo. Só que, óbvio, você tem dentro da Rússia os contra-revolucionários, aqueles que não querem se tornar socialistas. E esses vão lutar contra os bolcheviques. É o momento da Guerra Civil Russa, que se estende de 1918 a 1921. Lenin organiza, juntamente com Trotsky, o Exército Vermelho, que Trotsky vai ser o líder, né, na verdade. E o Exército Vermelho luta contra o Exército Branco, que são os contra-revolucionários, que recebem apoio das potências ocidentais, de franceses, ingleses, alemães, né? E adota-se, então, nesse momento, um comunismo de guerra. Ou seja, para que os comunistas vencessem a guerra, todo mundo na Rússia teria que dar um pouco de si, né? Ceder plantações, pagar altos impostos para a manutenção da guerra. E os comunistas vencerão, tá? A vitória dos comunistas, consolidando ali a Revolução Russa Socialista, ok?
Só que Lenin percebe que a economia está em frangalhos, está toda destruída, e aí ele cria uma política econômica chamada NEP. Na NEP, algumas práticas capitalistas foram permitidas. Por exemplo, pequenos negócios ou médios negócios de no máximo 20 funcionários serão permitidos, tá? Acima de 20, tudo é controlado pelo Estado, é uma economia estatal, né? O Estado gigante, controlador, essa é uma característica do socialismo, tá? O oposto do Estado mínimo do liberalismo. Porém, não era permitida a liberdade de imprensa, sindicatos foram fechados, jornais foram fechados, e forma-se uma nova elite burocrata. Então percebam que na época do czar havia uma elite ligada à nobreza, agora forma-se uma elite ligada ao Partido Comunista. Trocou-se uma elite por outra, tá? Por isso que eu acho genial aquele livro, fácil de ler, A Revolução dos Bichos, do George Orwell, um fantástico. Leia A Revolução dos Bichos, que você vai entender bem o que aconteceu na Rússia, tá? E a Rússia deixa de existir em 1922, surge então a União Soviética, tá? Bem, Lenin morre em 1924 e vai começar uma disputa pelo poder entre Stalin e Trotsky para substituir Lenin. E Stalin vai vencer essa queda de braço. A partir de Stalin começa uma das piores ditaduras da história. Mas isso vai ficar para um outro dia. Valeu? Pessoal, espero que eu tenha curtido a aula. É um assunto muito complicado, exige muita leitura de vocês, mas é legal, vale a pena estudar a Revolução Russa. Um abraço e até a próxima.